tua palavra e queremos ouvir a tua doce voz falando no nosso coração. Que o Espírito Santo possa ser derramado com poder nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Bom dia. Buenos dias. Como estão? Todo mundo fala espanhol aqui? Que legal. É muito bom estarmos juntos. Ontem à noite foi uma bênção, meu pastor. Aí na Cesta Jovem. Quantos de vocês estavam ontem à noite? Levantem sua mão esquerda. Esquerda, meu filho. Isso aí. E agora damos continuidade a essa microsérie, o final de semana, que nós temos intitulado Sobreviventes. Então vou falar para você. Bom dia, sobrevivente. Você é um sobrevivente, sabia? Você é um sobrevivente. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, o capítulo 14. E você, depois desse bonito louvor, né? Está mais perto de Deus. Eu quero que você seja bastante sensível à voz de Deus nessa manhã. Temos algumas coisas para conversar. E tenho preparado com carinho isso. Seja sensível. Deus quer falar uma mensagem especial para você nessa manhã. Em Isaías, o capítulo 14, tem uma descrição que muitos de vocês conhecem bem. Você que está em casa, em algum lugar, assistindo isso aí, você é muito bem-vindo. Estamos felizes por tua presença também. Isaías 14. E os versos 14 em diante diz assim: subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo, serei como o Altíssimo, mas as profundezas do céu você será levado, irá ao fundo do abismo. Os que olham para você admiram-se da sua situação. Queridos irmãos, tem aqui uma mensagem que eu gostaria de deixar nessa manhã com vocês. E existem, na verdade, muitas crenças básicas que nós temos como igreja adventista. E tem temas que são centrais para a existência do ser humano. E um desses é este aqui. Eu gostaria de falar diretamente ao teu coração nessa manhã, para você me acompanhar em alguns pensamentos sobre a tua caminhada cristã, sobre as tuas decisões, sobre as tuas escolhas. Isso eu preparei para mim, eu gostaria de compartilhar com você. Sabem, tem temas que são centrais na existência humana. E um deles, que alguns até falam, na verdade, várias das doutrinas ou crenças vêm dessa raiz, ou vêm desde esse início. E é da pergunta: a quem devemos adorar? E se eu perguntar para você, você vai responder rapidamente isso. A quem devemos adorar? A Deus, né? O povo responde na hora. Mas a pergunta mesmo eu faço, de fato, a quem devemos adorar? Sabe, quando nós olhamos para o início de todas as coisas, claro, a primeira de todas as crenças ou doutrinas é a criação de Deus. E dentro desse contexto nós devemos lembrar que em Gênesis, o capítulo 3, aí aparece esse assunto da adoração, de maneira clara. A quem devo adorar? Vocês devem lembrar perfeitamente. No momento da tentação, está lá no jardim do Éden, e está lá a serpente, e vai falar com Eva, e então diz assim: e é assim que Deus disse. E Deus falou para Adão e Eva, e vocês lembram do restante da história, o restante dessa fala de Deus para seus filhos, dizendo o que era permitido, o que não. Então, quando a tentação é feita, foi realizado um apelo. Foi realizado um chamado.
Gente, não foi qualquer tipo de chamado, não foi qualquer tipo de apelo que essa serpente agora vai fazer para Eva e para Adão. É um tremendo de apelo. É um baita, fala assim, pastor, baita de apelo. Pensa num apelo bom, um apelo convincente, um apelo muito bem pensado, uma estratégia muito bem feita, uma argumentação bastante lógica, por um lado. E agora diz, então, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, seus olhos vão abrir e vocês serão como Deus. Vocês lembram? Em Gênesis 3, quando fala isso. Mas na verdade, se você vai bem na raiz, vocês serão Deus. Está provocando então aqui em Eva a seguinte reação: se você comer do fruto, então você será Deus, você vai se colocar no lugar de Deus, não é que você vai ser parecido. A real mesmo aqui é o que ele mesmo abrigou no seu coração por muito tempo e agora ele quis colocar na mente e no coração do primeiro casal. Você vai ser como Deus, você vai ser Deus. O tema de hoje, dentro desse final de semana que a gente está junto, é um tema um pouco forte. Eu já falei para você, e eu peço muito respeito na hora de falar isso que eu vou mencionar nessa manhã. Eu quero falar para você da religião favorita de Satanás. Disso que eu quero conversar com você. Será que existe uma religião que ele favorece, o que ele gosta, o que ele mesmo fundou? Sim. Vamos de volta para Isaías. Abra sua Bíblia, tenha sua Bíblia aberta que nós vamos ler vários textos. E em Isaías, o capítulo 14, o verso 12, diz assim. Isaías, capítulo 14, e leia comigo no verso 12, diz: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Está falando aqui de Lúcifer. E o que aconteceu com Lúcifer? Caiu. Caiu de onde? Dos céus, está dizendo aqui, claramente. E que me delata aqui, que me repara aqui? Me fala de arrogância, me fala aqui de um coração orgulhoso, me fala aqui de perguntas que foram levantadas por Lúcifer. E hoje à tarde eu vou falar também sobre isso. E diz: como caíste dos céus, ó estrela da manhã? De alguém que estava diariamente na presença de Deus. E a gente vem aqui a esta congregação, a esta comunidade de fé, para quê? Para você adorar, para você servir, para você ir na presença. Não era aqui no momento de louvor, vamos entrar na presença de Deus. Se alguém estava na presença de Deus, era o próprio Lúcifer, era a pessoa de confiança, estava lá na presença de Deus, o tempo todo. E onde está então o veneno que aparece aqui? Onde está esse néctar do assunto? Aqui, no verso 13. Me acompanhe, verso 13 diz assim: você que dizia, aonde? Aonde? Não escutei. Aonde diz aqui? No seu coração. Você dizia no seu coração: eu vou subir, eu vou fazer, eu vou me colocar, eu vou me sentar nesse lugar. Aonde? No seu coração. Onde que começa então essa religião? Ou essa perspectiva de vida? Ou essa maneira de ser? Aonde começa? Aqui no coração. Esta falsa religião que estou falando nessa manhã é um problema de coração. Coração. Ai, meu coração. Quando estávamos louvando, e Fábio disse assim: coloca sua mão no coração. Eu dizia: meu Deus, este coração. Ai. Diz que começa, se origina no coração. E diz então no verso 13: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas, e eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do monte santo. E serei como Altíssimo, serei Deus.
E nós voltamos para o Gênesis e vemos aqui esse mesmo ensino. Sabem o que, meus queridos irmãos? Irmãos, presta atenção, essa mensagem é importantíssima para a nossa relação com Deus, para a nossa vivência do dia a dia. A religião favorita de Satanás é o amor a si mesmo, o amor ao eu. Eu primeiro, eu segundo, eu terceiro e depois o resto é resto. Ele fundou uma igreja e é uma igreja altamente próspera ao redor da face dessa terra e parte do universo também acreditou nessa argumentação. E agora ele estabelece essa rebelião contra o céu. E antes de tudo, existia uma só fé. Todos confiavam em Deus, em seus desígnios. Acreditar em Deus, louvar a Deus. E os anjos eram membros dessa igreja. Mas agora surge esse tipo de religião. Sabem, em Ezequiel capítulo 28 diz: tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Diz: perfeito eram teus caminhos, você era perfeito, todos os teus caminhos eram bons. Desde um dia que foste criado, claro, Lúcifer foi criado por Deus, até que se achou iniquidade em ti. Aonde? No seu coração. Você explica isso? Não. Eu? Não consigo explicar. É o mistério da iniquidade, mas surgiu. E aqui está a religião, e isto é muito importante, porque cada um de nós, em algum momento da história de nossa existência, nós temos pertencido a esta religião. Como assim? Sim, começa dentro de cada um. A Bíblia diz isso, mas eu penso diferente. A Bíblia diz isso aí, mas eu tenho que adaptar isso aí para os dias que eu vivo. A palavra do Senhor me fala aquilo, mas na verdade não é tão assim. Dessa maneira é como que você está flertando. Isso, flertando? Que palavra complicada para um argentino que fala mais ou menos, né? Então você está namorando, é isso? É mais fácil. Você está namorando com essa outra igreja e fazendo parte dela. Ou seja, declarações como esta: eu não sei porque diz que está errado, que está certo. Não, eu posso ofender se eu começo a viver uma perspectiva somente daquilo que é certo ou errado. Parece que não posso tocar nisso hoje em dia. No momento que eu vejo dessa maneira, eu estou fazendo parte. Começo dizendo: assim que Deus disse. No momento que você começa a duvidar no que Deus de fato disse, você começa a participar da religião favorita de Satanás. Pastor, mas parece meio duro o que você está falando nessa manhã. Irmãos, eu quero ser bem sincero com vocês. Por que eu trago isso para vocês? Porque de fato é a religião que mais inunda toda a face da terra. É a religião do eu. O louvor a você mesmo. O louvor a você mesmo. As minhas opiniões, os meus sentimentos, os achismos da vida, as minhas ideias. Eu acho que é assim, eu acho que é assado. E esta é a maior e mais popular religião no mundo, no planeta Terra. Católicos são membros dessa igreja. Os batistas são membros dessa igreja. Os irmãos da Assembleia também são membros da igreja. Os adventistas também, muitas vezes, somos membros dessa igreja. E esta religião, que na verdade está permeada por nosso ser, porque querendo ou não, aquilo que nós mais falamos, aquilo que mais nós escutamos, aquilo que mais nós realizamos, aquilo que mais nós ouvimos, é aquilo que nós somos de fato. E alguns já podem se escorar dizendo assim: mas está falando de um aspecto comportamental, e então queremos alivianar. Mas isso não tem a ver com a graça de Cristo Jesus e o poder que Ele tem de transformar, porque quando eu vivo de fato submisso à graça do Senhor,
Então meus agismos ficam de lado e quem mora de fato em mim é Cristo Jesus. Irmãos, os resultados de tudo isto é que esta religião, esse tipo de religião, sabe onde te leva? Para baixo. Não diz aí, caiu, você caiu, você caiu. Uma religião dessa perspectiva egoísta, ególatra, sou eu. Então é antropocêntrica, está centrada em mim, está centrado no ser humano. Não está centrada em Deus, não é teocêntrica, está pensada no que eu quero. E se me satisfaz, então vou em frente. E isso inundou por todo quanto é lado, meus queridos. E às vezes a gente não percebe que isso está dentro, permeando as famílias, permeando as estruturas, permeando todo lugar. O importante é que você se sinta feliz. E claro que esse é o Evangelho. O Evangelho faz isso. Mas a partir de quê? Do que você realmente gosta? Do que você de fato aprecia? Ou segundo a vontade de Deus para a minha vida? Sabem, quando eu olho isso, e essa direção é totalmente contrária ao que o Evangelho de fato é. Porque o Evangelho nos ergue, o Evangelho nos levanta, o Evangelho dignifica a vida de quem não está sujeito a uma opinião de outro, ou a uma opinião de mim mesmo, e sim ao que Deus quer para você e para mim. E então aí você vai em outra direção, você vai para cima, e não para baixo. Irmãos, o amor próprio, a religião do louvor a você mesmo, não pode te salvar. A religião do amor próprio pode te satisfazer, pode te entreter, pode encher teu ego, mas essa religião do amor próprio não vai te salvar. Nós deveríamos apresentar a Deus como? Como que você se apresenta a Deus? Já parou para pensar? Como que você se apresenta a Deus? Vou me apresentar agora, e nós falamos, né, na hora do louvor, nós falamos na pregação, nós vamos apresentar a Deus. Como que você se apresenta a Deus? Sabe como? Com nada. Nada. É isso que você tem. Com nada eu me apresento. Abra sua Bíblia lá em Daniel capítulo 2. Vamos lá para a Bíblia, irmãos. Daniel capítulo 2. Se segura. Daniel capítulo 2. Verso 37. E vocês conhecem a história do sonho, conhecem a história de Nabucodonosor. Eita nome longo. Vamos chamar ele de Nabuco, que é mais fácil, né? Ou Nabuquito. Nabuquito e Daniel estavam lá. O que acontece aqui com Nabuco? E aqui vai falar desse tipo de religião. Vai falar desse tipo de aproximação a um tipo de louvor, de adoração. Daniel capítulo 2, o verso 37. Veja só. Daniel capítulo 2, verso 37. Que diz? Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e que coisa? Glória. Que está falando aqui Daniel? Para o rei, Deus concedeu para ti, ó rei. Ou seja, quem te colocou aqui não foi você, foi Deus. E está falando aqui para o maior e mais poderoso homem da face da terra naquele período, naquela época. E vocês sabem que a visão da estátua foi um apelo. Oh, apelo poderoso de Deus. Deus está fazendo um apelo para Nabuco e diz assim: Nabuco, ei, isso aqui não se trata de você. Isso aqui não se trata de que você é o grande. Isso aqui se trata de mim. Nabuco, não entre nessa fria. Não ache que você é o grande, que você está abafando, que você está arrasando. A visão da estátua foi, na verdade, um apelo de Deus direto ao coração de Nabucodonosor para dizer assim: não entra nessa religião que é a favorita de Satanás. Para um homem tão poderoso, cheio de si, de orgulho, Deus revela quem está ao controle da história desse mundo. E que Nabucodonosor representa assim a cabeça de ouro, de fato. Está lá, é a cabeça de ouro. E Deus está falando para Nabuco:
E como sabemos que Deus está apelando para Nabucco? Como a gente sabe disso? Em Daniel capítulo 3, o verso 1, diz: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro e e blá, 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 e etc, etc, etc. Ué, como assim? Deus não tinha falado para ele em sonho e foi interpretado por Daniel para ele entender que ele só a cabeça? E por que então ele faz uma estátua só de ouro dele? O apelo foi um fracasso, então ele preferiu então realizar uma estátua da sua própria imagem, para que as pessoas adorassem e ele adorasse a ele mesmo, para que o louvor seja para ele. Ele não tinha visto uma estátua então de ouro, que era seguida, essa cabeça, por prata, bronze, ferro, pés misturados de ferro com barro, e vocês conhecem. Na verdade, ele queria se preservar a si mesmo, como tantos de nós. Nós queremos preservar-nos por nós mesmos. Queremos viver a lei da selva. O mais forte permanece. Eu estou nem aí com o outro. O importante sou eu. Mas veja só, queridos. Não venha falar mal de Nabucodonosor, viu? Não venha falar mal de Nabucco. Quando você quer que as suas ideias imperem, quando você quer que numa comissão de igreja, nessa igreja tem que ser votado o que eu estou dizendo. Você está fazendo parte dessa religião, do eu. Você tem poder, às vezes usa esse poder para benefício próprio. Quando um relacionamento com seu cônjuge é de manipulação, ou qual for que queira, você está fazendo uso disso. E que terrível perigo é ficar nessa igreja do inimigo. Nós somos membros dessas duas igrejas, sabia? Sim, você e eu. Constantemente andamos de um lado para o outro. Falamos de Nabucodonosor, mas eu, Carlos Campitelli, pastor dessa igreja, muitas vezes ergo imagens para eu mesmo adorar. Diariamente. Quando acontece isso? Quando nossas ideias, nossos argumentos, os nossos pensamentos têm que ser louvados pelos outros. Estamos dizendo: se postrem diante de mim. Às vezes queremos mudar os acontecimentos, né? A Bíblia, o futuro. E não quero ser substituído por isso ou por aquilo. Os meus pensamentos têm que reinar. E sabem qual é o primeiro passo para a salvação, irmãos? Isso aqui é duro. Eu sei que você está sendo um pouco duro, talvez, o que eu estou falando. Pastor, mas está jogando com tudo. Sim, estou jogando mesmo. Sabe qual é o primeiro passo para a salvação? Está lá em Gálatas. Abra, por favor, a sua Bíblia, lá em Gálatas. Olha que preciosidade isso aqui. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. E o verso 20, aqui está a receita, aqui está o caminho, aqui está o primeiro passo para você e eu sermos de fato salvos, está aqui. Gálatas, e você conhece muito bem isso aqui. Gálatas capítulo 2, o verso 20, que diz aqui: já estou o quê? Mais forte, irmão, já estou o quê? Crucificado com Cristo. E vivo, não mais quem? Mas Cristo vive. O primeiro passo para você ser salvo, para eu poder ter a alegria da vida cristã, o primeiro passo básico para a salvação é o reconhecimento que você e eu somos os menos confiáveis dessa terra, na sua própria vida, e até que
isso não acontece, eu não poderei viver plenamente. Eu simplesmente vou ter uma sobrevida. Vou ser um sobrevivente, mas não uma vida em abundância para sempre. Por quê? Porque primeiro eu preciso morrer para meu eu. Enquanto meu eu morra, agora sim eu vou ter um destino de vida feliz. Porque agora é Ele que vai viver em mim, em meu coração. E não vai ser os desígnios de meu coração, sino que Ele vai ocupar esse espaço que somente deveria ser dele a vida toda. Temos que nos negar a nós mesmos, irmãos. Ai, quão difícil é lidar com o eu. Quão complexo é lidar com nós mesmos. Temos que resignar o nosso próprio eu. Temos que destruir nossos achismos. Nós fomos feitos por submissão e graça divina e que estaremos nesse caminho da verdadeira salvação. Sabem? O interessante de tudo isso é que a religião aqui de Daniel, quando aparece aqui a religião da favorita de Satanás, em Daniel 6, mais uma vez aqui aparece, o rei Dario faz um edito de proibição, e vocês lembram da história, e Daniel o que faz? Sobe lá na sua casa, abre as janelas, ora 3 vezes, e se coloca em submissão à vontade de Deus. Isso aqui, meus irmãos, é central, isso aqui é vital. Para você ter e ser um sobrevivente para a eternidade, você precisa reconhecer quem é você e quem é Deus. E ontem à noite, para os que estavam lá com a gente, nós falamos sobre essa relação de quem é Deus o Pai e quem nós somos. Até eu não entender que se eu mesmo quero me louvar, eu mesmo quero permanecer nas minhas ideias, e não há uma submissão total à vontade de Deus, você e eu não seremos verdadeiramente felizes. Irmãos, desculpe eu ter que falar isso assim, dessa maneira, mas é o Evangelho que me diz isso e me alerta. Para quê? Para eu viver segundo o que Ele quer. Meus irmãos, Colossenses, o capítulo 3, tem aqui uma revelação importantíssima para você e para a minha vida. Colossenses, o capítulo 3, veja só, isso aqui é forte. Colossenses, Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Abra aí, por favor, sua Bíblia, Colossenses, capítulo 3, verso 3. E que diz aqui? Capítulo 3, verso 3. Porque já estáis o quê? Pastor, você não veio falar sobre vida, que somos sobreviventes. Sim. Mas aqui está dizendo assim, porque já estáis mortos e a vida está escondida com Cristo em Deus. Isto aqui é vital, isso aqui é importantíssimo para a nossa jornada com Deus, para a existência, para o entendimento de que eu estou fazendo nesse mundo. O que estou fazendo? Para que eu nasci? Eu nasci para morrer. Como assim? Como que eu nasci para morrer? Claro, eu nasci para morrer todos os dias. Porque eu nasci em pecado. Eu nasci em erro. E o que está dizendo aqui Colossenses? Enquanto mais você morra e Cristo viva, então vai dar certo. Mas enquanto você viva muito, e tem muita gente viva na igreja, e claro, pastor, tem muita gente que está demais de viva. E que precisa morrer. Eu preciso morrer. Eu preciso morrer. Eu preciso morrer todos os dias. Para meu eu. Para o que eu quero. Para o que acho da minha vida. E deixar que uma vez por todas Ele se estabeleça no centro do meu coração. Qual é o teu problema? Qual é o meu problema? Estou vivo demais. Mas para ser um verdadeiro sobrevivente e ter vida em abundância para a eternidade, todos os dias preciso morrer. Irmãos, isso aqui é forte. Eu sei, é duro, mas é assim. Eu preciso reconhecer isso. Enquanto não existir a possibilidade de que Cristo viva em mim, para que eu esteja escondido, isso é maravilhoso. Eu morro para meu eu, e agora quem aparece é Cristo, é Ele lá na frente, em Cristo e em Deus. E quando Cristo aparece aqui na frente,
Aí vamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? É Ele que aparece, Ele na batalha, Ele que luta. Por quê? Porque estou submisso à sua vontade. Ah, meus queridos, se a gente apreciasse mais isto, se vivêssemos mais dessa maneira, quantas dores, quantos problemas, quantas situações a gente evitaria. É Cristo que aparece e eu escondo, mas eu quero aparecer, eu quero decidir, eu quero fazer minha vontade, eu não sou submisso para nada. Por quê? Porque é a religião favorita de Satanás que espalhou por todo lado. O quê? Eu. Ai, se eu vivesse menos e ele vivesse mais. Se eu olhasse mais para as suas fortalezas e menos para minhas fraquezas. A história seria totalmente diferente da tua família, de teus filhos, das minhas decisões e das minhas escolhas. Precisamos morrer para o eu. O que precisamos urgente é de famílias, de jovens que estejam sobre o domínio do grande general. E não é um autoritarismo, não é como Satanás sempre quis colocar na mente e arrastou uma terça parte. Ele não é autoritário, ele te dá livre-arbítrio, você que escolhe. Mas escolhe a vida morrendo todos os dias. Irmãos, sabem o que? Depois de toda essa pandemia, tudo que está acontecendo, muitos de fato conseguiram sobreviver, né? Há tantas famílias desfaceladas, tanta coisa podre em nossa cabeça. Eu não sei você. Mas sabe, estamos vivendo os momentos mais críticos da história desse mundo. Você está acordando para isso? O que vai fazer? Precisamos de um reavivamento sincero, irmãos. Algo legítimo, algo real. Em Romanos 8, abram Romanos 8, por favor. Já estou terminando, tá bom? Romanos 8, o verso 36. Veja isso aqui. Romanos 8, 36. Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte. ¿Cuándo? ¿Cuándo, meus queridos? Não escutei bem. Quando que enfrentamos a morte? Todos os dias. Todo singular dia enfrentamos a morte. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Uau! Espera aí, como assim? A gente às vezes passa lendo assim, batido, mas peraí, como é? O quê? Que todos os dias, então nós somos entregues à morte e somos levados como ovelhas ao matadouro. Pastor, mas peraí, eu não quero isso aí. Eu quero o evangelho não é uma alegria, felicidade total. E aí vai. Sim, claro que sim. Mas vai ser dessa maneira enquanto todos os dias eu passe por essa morte. Eu não estou confuso, mas você não veio falar sobre o sobrevivente. Diz aí, sim, você vai ser um sobrevivente fiel a Deus enquanto você morra. E diz que é como levado como ovelha ao matadouro. Quando você decide por Jesus e disse que você o aceita, o que acontece aqui? Você se coloca no altar. Volto a falar aqui, são palavras que a gente fala, né? Fábio falou assim, vamos ao altar. De que maneira vamos ao altar? Eu vou levar o quê? Não vou levar nada. Eu vou me colocar no altar. Por quê? Porque eu e você somos um sacrifício. Aqui como ovelhas levadas para um matadouro.
no altar. Não quero ir no altar. Assim, uma linda maneira, bastante poética parece, né? O que é feito no altar, meus irmãos? É onde é sacrificado e matado o animal. Muitas das coisas vão se complicando porque Jesus quer acabar com o meu eu, quer matar no altar esse meu eu, e eu não estou permitindo, simplesmente é assim. Você e eu não estamos habilitados, por isso precisamos morrer para Cristo e que Ele lute a batalha por nós, e assim teremos a vitória final, amém. Aleluia. Porque a vitória é garantida nele. Você é um vitorioso em Cristo Jesus. E nada, nem ninguém nos poderá separar do amor de Cristo, que está em Cristo Jesus, de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nem ninguém. Ninguém venha acusar aqui no teu coração, na tua mente, dizendo: você não é capaz, você não pode. E ao contrário, que muitas vezes é colocado aqui, ou em algumas, não, está em você. Não está em você, está nele. Sabem que? Aí vem pertinho no verso 37, diz: mas em todas, não em algumas. Deus sim é absolutário. Ele fala em absolutos muitas vezes. Tem gente que não gosta, absoluto, tá? É assim, fala muitas vezes tudo, nada. Aqui diz tudo. Mas todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém. Deixa um recadinho mais para você. Em Isaías, o capítulo 31, falando do povo de Deus, e ontem nós falamos bastante sobre esse povo que representa você e eu. Diz no verso 31, capítulo 31, verso 7, algo interessante. Diz: porque naquele dia, cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que vos fabricaram as vossas mãos para pecar. Uau! Ou seja, eu fabriquei um ídolo e coloquei lá para eu mesmo adorar. Sabe, tem uma versão bíblica, o entendimento disso aqui é que as pessoas, muitas vezes, e era o povo de Deus, fazia o quê? Fazia uma imagem parecida ao dele e colocava na frente e adorava a sua própria imagem. Uau, que terrível! É o que eu faço, é o que eu faço. Coloco lá, eu mesmo me adoro, porque sou eu primeiro, eu segundo, e não há espaço para ele. Mas, meus queridos, você está vendo a idolatria vem depois do culto a você mesmo. Pegaram seu ponto de vista acerca de Deus. Eu enxergo a Deus dessa perspectiva, então eu faço um ídolo à minha imagem, é o que eu quero, como Nabucodonosor fez. Então, quando se coloca de joelhos para adorar seu próprio ídolo construído, se está ajoelhando diante de si mesmo. Tudo isso me faz pensar nos últimos dias da história desse mundo. Quantos ídolos talvez eu continuo adorando? Onde muitas vezes a vida espiritual pode chegar a estar basada no programa A ou B, e se eu não gostar, eu caio fora, troco de canal. Um consumismo da religião. Se eu não gostar, isso não presta. Por quê? Porque não falou do jeito que eu queria. E se não gostar e me agradar, troco ao ponto final. Sabem qual é a verdadeira religião? Último verso que eu leio, Romanos. Vai lá, de novo, capítulo 8 e verso 1. Aí está a verdadeira religião. Romanos 8 diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Não existe condenação.
Não existe acusação para teus dias escuros e difíceis, para aqueles que estão em Cristo, aqueles que permanecem em Cristo, aqueles que deixam que Ele esteja ao domínio, aqueles que se submetem à sua vontade. Não há condenação, para eles não, porque fizeram a sua escolha, porque no trono do seu coração somente permaneceu Ele. Não há condenação para eles. Diz mais, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei, gente, isso aqui é poderoso, da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por esta enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho, a semelhança do homem pecador, como oferta, lá no altar, pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, e sim segundo o Espírito. Esse é um apelo profundo de meu Deus. Irmãos, eu quero fazer um apelo também para você. Basta de uma religião rasa. Que se basa nos meus desejos, no que eu quero, do jeito que eu interpreto, e seja Cristo o centro da minha vida, e ponto final. Essa religião do culto a eu mesmo, lamentavelmente, é a religião mais popular na terra. Mas nós temos que pedir diariamente para morrer ao eu e para que Cristo viva em mim. Quem está ao controle? Quem está ao domínio? E ser como Cristo, submisso à vontade do Pai. Se houve alguém que veio para nos ensinar como é a caminhada cristã, a vida com Deus, é o próprio Filho de Deus, que veio a ser submisso à vontade do Pai. Deixa que Cristo viva em você e seja tal qual como Cristo é. Vou chamar a Catarina para cantar. Cristina, perdão. E escute com atenção a letra dessa música, para que você, eu, possamos andar em Cristo e ser como Ele é. E ser sobreviventes num mundo em caos, para depois nunca mais ser sobreviventes e ter vida eterna e vida em abundância. Enquanto elas cantam, você pode tomar uma decisão. Ou é você, ou é Ele, no teu coração. Quer ser como Cristo? Então nós vamos orar no final. Pode ficar em pé e acompanhar essa música de adoração, de louvor e de entrega total a Jesus. Cidade, há tanta gente em dor e aflição, mas só Cristo ama todas elas, sejam crianças, velhos, seja lá quem for. Seu coração está aberto a todos e o seu perdão de graça quer doar. Por isso sinto que é meu dever em minha vida sempre aprender. Ser como Cristo,
mereço cumprir o que eu devo fazer, ser como Cristo, ser como Cristo, e possam todos ver a Cristo em nós. No dia em que eu encontrei a Cristo, o seu amor inundou o meu ser, e nova criatura me tornei. A minha vida Ele completou, e agora nesse mundo escuro tenho a missão de só brilhar a luz que Ele deixou, e pela sua misericórdia quero ser e sempre aprender. Ser como Cristo, ser como Cristo, assim cumprir o que eu devo fazer, ser como Cristo, ser como Cristo, e cumprirei o meu dever se fizer o seu querer, que possam todos ver a Cristo em nós. Amém. Cumprindo o seu querer, a sua vontade, as pessoas vão enxergar a Cristo em nós. É tão simples, mas é tão complexo, né? Mais uma vez eu te digo, ou é Ele, ou é você. Enquanto eu não morrer diariamente para meu eu, não haverá felicidade. Deixa que Cristo de fato viva em você. Experimente isso diariamente. Aqui, gente, não é em opiniões humanas, ideologias humanas. Está aqui. E você, sobrevivente, vai ter vida plena em Cristo Jesus para a eternidade. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos chamados, apelos fortes que o Senhor nos faz para fazermos escolhas diante de Ti. Senhor, nos colocamos diante de Ti no Teu altar como um sacrifício vivo. Mata o nosso eu, para que Cristo viva em nós. E assim o mundo conheça quem é Jesus através de nós. Recebe a nossa entrega, o fazemos de todo o coração, porque te amamos, queremos andar em Ti. E quando Cristo voltar nas nuvens dos céus, queremos estar prontos para nos encontrarmos contigo e viver pela eternidade. Abençoa a tua igreja. E que esse sábado seja um sábado de reflexões, de decisões a teu lado, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: já não vivo eu, é Cristo que vive em mim. Diga. Então, um abraço, um feliz sábado.
Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.